Oxê! Quinto episódio do podcast Champions Factory. Hoje, mais do que especial, estou recebendo aqui o mestre Rodrigo Saavedra, da Champions Factory Manaus. Seja bem-vindo, Saavedra! Rush, grão-mestre, muito obrigado aí pelo convite. Meu primeiro podcast, apesar de ter um programa, eu nunca fui entrevistado, só entrevistei. Estou bastante feliz, principalmente sendo entrevistado por você, uma pessoa que admiro bastante, e nada por um acaso, né? Tudo tem um porquê e eu realmente estou bastante assim, ansioso para a gente começar. Olha que legal, você tem um programa Na Hora da Luta, Isso. Que é um podcast, você entrevista e é a primeira vez que você participa, né? Exatamente, e tudo exatamente. Tem um porquê Tudo de tem você um estar porquê. aqui. Que bom, e eu fiquei contente de participar do teu programa, foi maravilhoso. Sensacional, foi sensacional. Incrível aí aquela sensação, estar junto com você. Bom, vamos lá então, Saavedra? Vamos começar. Vamos lá. Rapidamente, início nas artes marciais. Quando você começou e depois no Muay Thai. Vamos lá. Tá certo. Olha, mestre, eu não sei exatamente quando eu comecei. A minha referência é uma medalha que eu tenho, uma medalha de bronze no judô, 1986. Né? Foi meu início ali que eu conto como início. Sim. E de lá para cá, realmente sempre tive envolvido de alguma parte com a arte marcial. Sou de Manaus. Manaus é tradicionalmente assim, a arte marcial está muito dentro dos adolescentes, das crianças, do público em geral, né? É muito forte a arte marcial na minha cidade. É verdade. O jiu-jitsu, principalmente, é uma explosão em Manaus. O MMA também com grandes nomes. Aí eu te pergunto o seguinte, vamos para o Muay Thai. Como é que foi que você começou no Muay Thai? Eu vim morar no Rio de Janeiro, né? Inicialmente para estudar, né, e eu continuei a treinar o jiu-jitsu, né, como você bem falou. O jiu-jitsu é muito forte lá. Eu já tinha sido campeão pan-americano de jiu-jitsu. Olha só, né, no Havaí. E quando cheguei aqui no Rio, procurei a academia, que é a Gracie Muay Thai, e lá dei sequência nos meus treinamentos. Sim. Né, e vi também, né, que havia essa necessidade de aprender a luta em pé, mas sabia que se o momento eu chegar. E um belo dia, vendo um evento, né, um evento chamado Pride, vi um lutador muito famoso te agradecendo, né, na TV, e agradecendo, pode falar, é o Claro. Paulo Filho, né? Paulo Filho Paulão. Isso, Paulo Filho agradecendo, né, e eu gravei esse nome, já tinha escutado o teu nome, né, num campeonato de jiu-jitsu, e lembrei, já escutei esse nome, então vou atrás dessa academia, desse Arthur Mariano. E não achei de primeira, né? Não achei a Champions Factory. Quando eu tava voltando dessa busca, né, em Copacabana, eu encontrei um manauara chamado Caio. Eu falei, eu tô atrás de uma academia, mas não achei. Ele, qual é a academia? Eu falei, a Champions do Arthur? Eu tô treinando lá, vamos lá. Vamos só tomar um café e vamos lá. Tava chovendo até em Copacabana. E aí eu lembro que na metade ele tava conversando, eu falei, vamos lá, cara, eu preciso começar logo. Eu tinha essa necessidade. E ele me levou lá na Raimundo Correia. Primeira sede. Exatamente. Aí eu lembro, você abriu a porta e você estava todo uniformizado, isso me chamou muita atenção. Você me recebeu muito bem. Eu sou numa época old school. Eu geralmente o atleta era recebido de uma outra forma lá em Manaus, quando você entra numa academia. Já é um clima bem diferente, era um clima bem diferente. E você me recebeu muito bem. Então aquilo ali já me chamou a atenção. Né? Já fiz uma aula experimental, que nem era muito, assim, eu ia lá e eu só queria me matricular. Aí fiz a aula experimental, no final me matriculei e veio uma outra surpresa depois disso, né? Qual foi? A surpresa é que você me ofereceu um uniforme. Você me ofereceu uma arara lá com os uniformes, com as blusas da academia. E mais uma vez, eu sou de uma outra época. Nas academias que eu treinava, você tinha que provar que você podia usar aquela blusa. Né? Não era só ter o dinheiro para comprar. Então, quando você ia comprar, você já sabe, né? Se a gente descobrir que alguém tirou essa blusa de você, você vai ser cobrado aqui. Eu sou de Manaus, existia uma rivalidade muito grande entre jiu-jitsu e luta livre na minha cidade. Então, aquilo, quando tu ofereceu, para mim foi uma novidade. Então, ali, eu já sabia que eu ia ficar durante muito tempo. Olha só, agora te perguntar o seguinte, você foi para o Rio para estudar. Você foi estudar Direito, é isso? Isso, eu estudei Direito, estudei até o 8º período de Direito, né? E aconteceram outras situações que realmente eu resolvi fazer o que eu gostava, o que eu amava, resolvi seguir meu coração. Essa decisão sempre teve dentro de mim, mas... Mas isso foi um pouco depois. Sim. Aí você começou lá na academia, né? Comecei, na verdade, com o intuito de aprender, né? De aprender uma nova arte marcial, nunca para ser profissional, até naquela época, né? Então, eu gostei muito, né, desse início, foi bastante marcante.
pra mim. Eu recordo o teu início, né? E teve um período que você deu uma parada. Teve um problema relacionado à tua mãe. Exatamente. Depois da Champions Factory ali na Raimundo Correia, teve a mudança. Eu sinto muito orgulho disso também, que eu participei da mudança da academia ali da Cardeal Arco Verde, para ir para lá, né? Eu lembro até do teu carro, tu tinha um Peugeot 206. Isso aí. A gente fez a mudança aí de volta várias vezes, né? Então, houve esse período. Deixa eu só contar uma curiosidade, que o Saulo Ribeiro treinava lá na Exatamente, Factory, exatamente. Né? E o Saulo Ribeiro tocava ali o espaço dentro da Heavy Duty do Jaime, e foi ele que me ofereceu, eu tô indo para os Estados Unidos, tem um espaço lá se você quiser pegar, e você conversa com o Jaime. Foi assim que aconteceu. O Saulo Ribeiro tem um espaço de jiu-jitsu dentro da tua academia. Exatamente, é verdade. E tem hoje, né, como tu falaste, de um espaço também dentro da minha academia, que é a Ribeiro Manaus, tocada pelo Sensei Fred Alves. Sim. E o Alex Alves. Mas isso aí é uma outra coisa que me chamou a atenção lá, que eu comecei a ver os caras que eu via na revista em Manaus, na tua academia. Né? Então eu via entrando, saindo, fazendo a Mauri Bitete, Paulão, Buscapé. Cara, tinha um monte. Tinha uma galera do Muay Thai já profissional também que treinava. Tinha também o Fontinelli, que Fontinelli, tava galera, né? Tinha bastante gente. Então aquilo ali, fala, pô, esse lugar aqui é sensacional. Tô vendo entrando e saindo aqui só os caras que, pô, ultra mega famosos, o Xande, né? Também chegou a fazer um treininho também. Eu acho que ele chegou a aparecer lá, porque Sim. O Xande, ele veio pro Rio na mesma época que eu, né? Ele já chegou, o Saulo tava lá, então provavelmente também ele tava lá pela Champions Factory. E aí teve o falecimento da minha mãe, que eu dei uma parada, né? Foi. Essa parte aí, depois retornei aí com força total já como profissional. Foi aí justamente o início da tua pergunta. Né, que eu parei Você lembra que a gente se encontrou na rua? Exatamente. Você me contou essa história. Eu tava no... Desculpa interromper. Pode falar. Tava no 8º período de direito, parei. Depois entrei numa depressão muito grande com o falecimento da minha mãe. E aí eu te encontrei numa esquina, a gente praticamente trombou, né, um de frente com o outro. O destino, né? Isso, e mais uma vez ali tu me deu uma sacudida, né? Você tem que voltar, cara, o que você tá perdendo? Você tem que voltar. E eu peguei e voltei. Né? Depois eu fiquei 4 meses parado. Né? E é isso aí, quando eu voltei com força total. E quando você voltou, eu te passei um livro. Você Sim. lembra do nome desse livro? Eu lembro, era um livro relacionado à cura, uma autocura. Você pode curar a sua vida, Luiz L. Rey. Isso. É um livro que me ajudou muito na transição, quando eu tive aqueles problemas de saúde, que eu tive que encerrar minha carreira, e aí eu comecei a trabalhar os pensamentos que tinha naquele livro. É uma Bíblia que eu indico para todo mundo. Eu te passei e eu creio que deva ter ajudado em alguma coisa. Ajudou porque esse foi o meu primeiro contato com a parte mental, né? Eu treinei minha vida toda, a carreira, o físico. Eu nunca havia treinado a minha mente, né? Então isso foi, assim, bastante de lá pra cá. Eu nunca mais parei nesse quesito mental, né? Então, com certeza foi um diferencial muito grande aí na minha vida profissional, né? Aí você retornou pra Champions Factory, nessa parada depois da partida da sua mãe, em espírito, em corpo, no espírito, ela tá aqui com a gente. E aí você começou a treinar, e aí foi quando eu te chamei para você competir nos internos, né? Exatamente, né? Quando eu voltei, logo na sequência teve um campeonato interno, e esse campeonato interno foi muito importante para mim, porque foi nesse dia que eu decidi largar a faculdade. Tava numa dificuldade muito grande, porque essa parte da faculdade não estava me satisfazendo, né? Então eu lutei, ganhei. Assim que levantaram o meu braço, fui lá pra fora da Champions Factory. Ainda era, a galera vai até rir, a galera mais nova talvez nem entenda, pra um orelhão, né? Não tinha celular. Comprei um cartão, um orelhão. Era cartão? Era um cartão. Então já tava no nível mais alto. Não era ficha, não era mais ficha. Era o cartão, usei o cartão e aí dei a notícia pro meu pai. Eu acabei de lutar, ganhei e isso aqui, eu quero isso aqui pra minha vida, eu preciso sobreviver. Uma maneira de eu sobreviver é fazendo o que eu amo, o que eu gosto. O que foi que seu pai falou? Meu pai ficou em silêncio, assim, acho que uns 20 segundos. Eu, pai, tá aí? Pai. Aí ele falou assim, você tá feliz? Aí eu falei, sim, pai, eu tô muito feliz. Então eu tô contigo. Vamos com tudo. Hein, que incrível. Vamos com tudo. Pode largar a faculdade e eu vou te apoiar no que você quiser. Porque ele sabia que eu tava num período muito complicado, né? Você sabe, né, Mestre, quando um falecimento do ente querido, cada um reage de um jeito. Sim. Na minha família foi cada um para um lado, sofreu o seu luto de forma separada, né? Então, quando eu recorri a ele, né, ele rapidamente
me apoiou 100%. 100%. Olha, já manda um abraço pro teu pai, papai maravilhoso, porque ele fez uma coisa linda, né? Que é apoiar o filho na decisão que ele quer. Por mais que você veio pro Rio de Janeiro para estudar direito, né? Uma carreira, e você vai para uma carreira, principalmente há anos atrás, quer dizer, de muitas dúvidas e inseguranças, mas ele apoiou o teu sonho. E é por isso hoje que a gente vai chegar no ponto de falar do sucesso que você tem, devido a esse apoio que começou lá atrás. E o apoio que eu falo também não é só moral, né? Ele me bancava 100% para eu apenas treinar. Isso fez toda a diferença também. Ele acreditou muito em mim e graças a esse apoio, né? Passei até por alguns momentos constrangedores com ele, né? E os outros amigos, né? Outros médicos. Meu pai é médico, né? Um médico muito conceituado lá na minha cidade, Manaus. Então, e aí, meu filho tá na faculdade, meu filho se formou, meu filho tá montando um consultório. E aí, quando chegava em mim, eu falava, eu sou lutador. E eu percebia que ele ficava um pouco sem graça, né? Mas graças a Deus ele viu que deu muito resultado. Eu vou falar uma coisa que isso eu aprendi com a minha mãe. Qualquer coisa que eu falava com a minha mãe, ela falava, meu filho, vai que vai dar certo. E aquele vai que vai dar certo, você tem que seguir em cima do seu sonho. Então, por isso que naquele momento inicial, ficava um pouco constrangido, lutador. E hoje você é um empresário de sucesso reconhecido, tanto na cidade de Manaus como fora. Mas vamos seguir aqui. Vamos seguir. Vamos falar rapidamente da tua carreira. Aí você começou a lutar Muay Thai, né, a nível nacional, e depois partiu para o MMA. Fala um pouco sobre isso. Comecei a lutar os campeonatos da Confederação, né, e aquilo ali para mim foi um verdadeiro sonho, né? Eu ficava muito feliz de estar vivendo aquela parte, né, como profissional. E lá dentro eu sempre sabia que aquilo estava sendo uma verdadeira faculdade para mim, que ia me servir muito lá dentro. E aí fui depois para a carreira de MMA, né, já tinha um background ali de jiu-jitsu, né, e também foi uma experiência muito legal, me ajudou muito nos dias de hoje. Tive vitórias, tive derrotas, mas assim, não faria nada diferente do que eu fiz naquela época. Realmente serviu de muita bagagem para mim. Que legal, que bacana, recordo daquela luta que campeão você fez. Do Chotô, né? Quando você foi campeão do Chotô, né? Foi maravilhoso, foi lutaço. Arrebentou lá. Então, aí seguindo, aí você chegou no momento que quando foi que você começou a pensar, eu quero ter a minha academia, eu quero ter a minha unidade? Como foi isso? Mestre, vou ser muito sincero, eu nunca pensei em morar a vida toda aqui no Rio. Sempre, quando eu estava na academia, eu virava uma esponja. Eu estava sempre atento nos detalhes da academia. Eu acompanhei, quando eu estava aqui, todas as mudanças de padrão dentro da academia. A academia quando era voltada só para atleta, o que acontecia, como tu reagia quando a gente ficou sem academia, entendeu? Tudo eu estava aprendendo. Teve uma época que eu fui dar aula na Barra, entendeu? E, tipo, ninguém ficava meio assim, é a tua vez. E quando tu perguntou pra mim, rapidamente eu aceitei. Eu nem sabia quanto é que tinha que ganhar, nem sabia, porque eu vi ali a oportunidade na prática. Olha só, na prática, eu já sabia que ia chegar a hora de ter minha academia. Tanto é que quando eu voltei pra Manaus, parecia que eu já dava aula há muitos anos. Entendeu? As pessoas até estranhavam, mas elas não sabiam de tudo que eu já tinha passado, né? A tua bagagem a bagagem. Além de só observar, eu fui na prática. Comecei a dar aula também. Eu via como um estágio. Então foi, assim, de suma importância esse período aqui. Eu me recordo que você falou, queria grudar em mim para poder absorver o máximo de informação. Te acompanhei durante muito tempo, né? Então, nos eventos também, tu me levava, né, para trabalhar nos eventos. Eu trabalhei no corner, já fui o cara da toalha, já fui o cara que passava vaselina, eu fui o cara que fechava a porta do octagon, já fui o cara que recolhia a papeleta dos jurados. Eu passei por todos os setores ali de eventos também, de como fazia os eventos, né? Te acompanhava também quando tu dava as entrevistas, né? Isso me ajudou muito também no meu programa, né? De saber entrevistar, lidar com a câmera também. Então, tudo que eu passei depois de um tempo, logo que eu percebi que eu estava em um estágio, eu tinha que aprender. Essa era a minha mentalidade. Então, eu já sabia que eu ia ter minha academia, sempre soube. Você absorveu bem as informações, mas sempre você já tinha isso gravado estrategicamente, por isso que você grudou para pegar as informações. Exatamente. Eu estava ciente disso que você tinha falado comigo, fui passando o máximo, e mesmo que eu não passava, você já pegava observando tudo, e aí você voltou para Manaus, certo? Sim. Como é que foi o início em Manaus? Só antes da gente entrar nessa questão, através da tua pessoa, foi a primeira vez que eu vi arte marcial e parte empresarial envolvida. Olha que interessante, entendeu? você tocar nisso. Eu ainda não tinha visto isso.
Então, quando eu vi essa junção, eu vi a possibilidade de viver da arte marcial. Porque até então era muito complicado viver da arte marcial. E isso também me chamou muita atenção, que tu vivia da arte marcial. E eu pensei, cara, não, é possível. É possível viver da arte marcial. Eu posso levar isso para minha cidade. E foi nisso que eu acreditei, por isso que eu sempre foquei, né? Te observei nessa parte aí. Saavedra, você tocou num ponto, no outro episódio eu conversei sobre isso, e aí eu falei o seguinte, quando foi que eu comecei a sentir que dava para viver disso? No segundo ano. Quando comecei a ver que a possibilidade financeira de viver bem, tendo apenas uma unidade. E aí foi quando eu projetei que os meus líderes, que estariam à frente das unidades, viveriam muito bem disso. E você pegou exatamente isso que você viu, que era academia com pensamento empresarial. Apesar de ainda ter muito forte a questão dos lutadores, da parte profissional com atletas, mas você pegou a parte empresarial com a academia. Sim. E foi exatamente isso. E aí você, com essa visão, foi para Manaus. Fui para Manaus, né? E quando... É um episódio bem marcante, porque eu no avião, né? Quando o avião ficou taxiando ali para esperar a hora de aterrissar, teve um problema. Eu lembro que o avião ficou fazendo a volta na cidade de Manaus. Eu estava mentalizando, muito focado já. O meu foco era o seguinte: assim que o avião pousar, eu vou atrás de um ponto, eu vou achar o ponto na minha academia e vou começar um trabalho sem intervalos. Essas pessoas não estão preparadas para como eu estou preparado. Entendeu? Porque, como eu te falei, eu vim do momento lá de trás da arte marcial. Então, na minha cidade, todo profissional da arte marcial, todo professor, na verdade, tinha uma outra profissão. E para todo mundo que eu falava que eu ia trabalhar com isso, falava, tá, mas você vai trabalhar com o quê? O que tu vai ganhar, o dinheiro, isso aí é legal, tu vai fazer, mas tu vai pagar tuas contas como? Então, eu vim mentalizando isso no avião, tipo, essas pessoas estão erradas. Eu vou atrás da minha academia a partir de agora, eu não vou parar mais, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Então, assim que pousou o avião, já começou a minha jornada. Eu não perdi tempo, entendeu? Já fui atrás do ponto, já consegui, e de lá pra cá nunca mais parei, né? Isso é muito bom escutar de você, Saavedra, uma coisa que a gente tinha essa visão há 20 anos atrás. Isso. E, por exemplo, você tocar nesse ponto aqui importante. As pessoas, você tá legal, você vai trabalhar com luta, mas você vai viver de quê? Exatamente. Eles entenderam que você vive disso. E não só vive, mas vive muito bem financeiramente. Graças a Deus. Graças a Deus, sim. Então, através de algo que foi muito bem projetado, pensado, analisado, para que pudesse chegar a esse ponto. Mas eu lembro o teu início, você começou numa academia muito pequena. Sim. Então, e você conseguiu rapidamente lotar aquela academia. Era uma academia, na verdade, que cabiam 7 pessoas, mas era o aluguel que eu podia pagar na época, né? Dentro de um clube de natação. Isso, dentro de um clube de natação, numa salinha, um clube lá. com nadadores, né? Uma escola de natação muito tradicional lá na minha cidade, que nem existe mais. Uma pena, hein? Isso, e eu comecei a trabalhar, e eu percebia que as pessoas ficavam muito espantadas com a quantidade de aulas que eu dava, né? Eu dava, em média, eram 13 aulas por dia, né? 13 aulas por dia? 13 aulas por dia. Fala os horários que você dava. Eu começava a trabalhar, o primeiro horário era 6 da manhã, e eu só parava de trabalhar 21 horas, 20 horas, e tinha aula particular, era uma série de coisas, entendeu? Era toda hora, a academia estava sempre funcionando. Sim. Né? Então era de segunda a sábado até esse início. Né? É uma coisa também que eu já fui preparado para Manaus, que as pessoas falavam que isso não ia vingar, que era trabalhar os 7 dias da semana. Né? Eu esperei o momento certo, comecei a trabalhar sábado, botei na grade de horários, não tinha na minha cidade academia que funcionava sábado. Então, quando o público, vi que tinha um público, eu coloquei também para domingo. Foi um choque, falaram que também não ia dar, e acabou que hoje é um sucesso na minha cidade. E o interessante nisso foi a tua mentalidade, né? Porque isso faz a diferença. Como no ringue, o atleta ele se prepara, mas quando chega ali, começou a luta, o que vai prevalecer é a mentalidade do atleta. Se o gás, ele pode estar com gás em dia, mas se a mente não tiver boa, ele não vai conseguir. A mesma coisa é para os negócios. Você se preparou, a tua mentalidade estava preparada para todo aquele ferro e também escutar, porque a gente acaba sendo influenciado por essas pessoas que não têm sucesso e que não acreditam que você vai ter a capacidade de fazer algo diferente. Exatamente. E essa situação que você está falando aí aconteceu várias vezes, assim, quando eu estava em encontros, em conversas, tudo. E interessante é que quando as coisas foram se revertendo, eu fui começando a ter mais alunos,
mais as pessoas... Aí veio a internet, veio começando a ficar cada vez mais forte, né? Então as pessoas, algumas sempre falam, pô, eu falava sempre pra ti que não ia dar certo, hein? Caramba. Antes até de... Elas reconheceram? Sim, sim. Teve no meu condomínio, até um grande amigo meu da infância me parou e ele relembrou, não tinha nem lembrava, né? Ele falava, cara, eu lembro que eu te parei e falei, cara, vai estudar, cara. Tá com no oitavo período. Esse negócio de luta não vai te levar pra lugar nenhum, cara. E hoje ele falou assim, pô, me inspirei em ti pra largar o meu trabalho e fazer o que eu gosto. Olha só. Entendeu? Aí ele veio, eu tava andando até com o meu incrível. cachorro, ele pediu, pô, eu vim te pedir desculpa, porque eu te falei várias vezes, eu falei, cara, eu tava tão focado naquela época que o que tu falava pra mim, eu não absorvia. Eu simplesmente segui, eu tava numa época assim, de seguir em frente. Então eu nem lembro isso que tu tava falando, mas ele me lembrou, né, dessa parte. Teve outras situações também, né? Então eu peguei essa transição, principalmente na minha cidade, né, que realmente não tinha, né, uma pessoa que vivia 100% da arte marcial. Agora eu vou tocar num assunto que aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu com o mestre Saavedra. Mais ou menos uns 20 anos atrás, né? E aí eu encontrei com um primo meu, tava na porta da Box Thai. 20, 25 anos, não sei exatamente. Aí esse meu primo passou, Arthur, o que você tá fazendo aí? Eu falei, não, tô treinando. Ele, pô, mas tu ainda tá nisso, cara. Isso é coisa para adolescente, cara. Agora você precisa trabalhar, viver. E eu entendo ele. Ele tava querendo o meu bem. Sim, só que com certeza. não entendeu que a visão que a gente tinha ali, né? Quando você faz algo com amor, não importa o que é, você vai ter sucesso. Se você tem a consistência, foi o que aconteceu. É porque a gente é de uma época, né, mestre, que só pode fazer, só tinha sucesso financeiramente quem é determinadas profissões, né? Era advogado, médico, engenheiro. Então e por aí vai, você tinha que fazer uma faculdade para ter possibilidade de ter sucesso, entendeu? Então, com esse teu amigo na época da Box Thai, ele deve ter tido um choque, né? Sim. O Arthur, com certeza, quando ele saiu de lá, ele deve falar, pô, encontrei o Arthur, tu acredita isso que aí. ele ainda tá naquele negócio de luta, cara? E o cara já, pagar as contas dele, e veja, ele tá lá, cara, treinando, eu não sei o que tá querendo com aquilo. Então, você vê como é importante quando a gente tem uma certeza, né? Um foco, né? Exatamente. Um foco. Também aconteceu um caso também, sabe, que uma prima minha chegou, que eu adoro a minha prima, mas não é maldade dela, ela chegou pra mim e falou o seguinte, Arthur, você tem que estar preocupado com a tua aposentadoria, arruma um trabalho de carteira assinada, nem que seja um salário mínimo, Arthur. Sim. Eu naquela hora eu falei, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero algo muito maior do que isso, eu não quero viver de aposentadoria. Você imagina quantas pessoas não ficam pelo caminho, hein? Que tem uma certeza e alguém vem e fala uma outra coisa e já muda a certeza? Exatamente. Quantas pessoas não ficam, hein? Saavedra, agora vamos seguir aqui a tua linha. Uhum. Aí você, na primeira academia, eu tive lá, sim, foi para dar um seminário e um exame. Isso, exatamente. E aí depois você... Onde foi que aconteceu aquele grande exame, aquele primeiro grande exame teu, que aconteceu de graduação? Você estava nessa academia ou estava na academia, a próxima academia? Não. Porque você conseguiu botar muita gente num pequeno espaço, surpreendeu ali. Ali foi o seguinte... O trabalho começou a fluir muito grande. Um belo dia, num intervalo de um horário para outro, eu desci, tinham mais ou menos aproximadamente umas 40 pessoas esperando, sentadas lá perto que era uma escola de natação. Sim. E eu fiquei na hora impactado, porque onde é que eu vou acomodar essas pessoas? Caramba, aí olha, vamos entrar uma parte e depois vocês aguardem, caso quiserem, eu vou dar um horário extra para vocês, aí vai ter aula, todo mundo vai ter aula. E dali foi, né? E aí eu consegui juntar as pessoas, fiz o meu primeiro exame, né? Esse não foi na quadra, não. Foi dentro da academia, né? Esse primeiro exame foi... Não. Isso que eu tô te falando foi uma aula, que eu desci, vi aquela quantidade de pessoas. Sim. Depois você veio, a gente foi para uma quadra. Foi um exame. Lotado de carro do lado de fora. Foi. Ali foi um exame só seu. Isso. Foram ali aproximadamente também umas 80 pessoas. Tava lotado. Lotada, numa dificuldade muito grande. Mas só me relembra o seguinte, era na pequena academia? Que era Isso, foi na pequena. Então, você vê quando a pessoa tem um objetivo, tem um sonho, tem um desejo, trabalha duro pra isso. Trabalhava de segunda a sábado já. Já. Focado. Tu já conseguiu um resultado fora da curva ali. Sim. Absurdo. Essa que é a verdade. Eu vi a falha onde é que tava também, né, dos outros profissionais da cidade. Eu vi que eles, nas horas vagas, eles eram os professores de arte marcial. Entendeu? Então, rapidamente eu mudei isso, passava para as pessoas que aquilo era a minha profissão. Sempre
dava um jeito de falar para meus alunos, entendeu? Daqui tu vai para onde? Eu falei, ó, daqui eu vou para aqui mesmo. Aqui é meu trabalho. Esse é meu trabalho. Então eu vou, caramba, então isso foi se espalhando na minha cidade, entendeu? Ó, tem um cara lá que ele tá lá, sempre tem aula todos os horários do dia, entendeu? E sempre também, nunca é um horário fixo. Você pode também treinar em todos os horários, porque eu sempre tava na minha academia, não tinha essa restrição, né? Então isso aí fez total diferença, né? Quando teve o exame de graduação, todo mundo quis participar. Foi realmente, o pessoal, ele sente quando é feito com amor e com coração. É. E isso que você passa para os teus alunos, eles sentem isso, no teu olhar, no teu gestual. E Sim. quando você vai fazer o teu exame, eles te acompanham, eles compram, porque você se dá 100%, né? É Sim. aquilo que a gente fala para nossas lideranças, né, Saavedra? A gente precisa se doar ao máximo. Exatamente. Aí eu quero entrar na parte seguinte. Você decidiu na tua vida não ter filhos para se dedicar no que você ama. Fala um pouco sobre isso. Eu sempre analisei a profissão, né? Fiz essa análise e vi que eu ia ter mais êxito que caso conseguisse me dedicar mais que os outros profissionais. E os outros profissionais eu percebi também que não podiam ter essa carga horária de trabalho contínua, grande, porque tinha que dar atenção para os filhos, levar os filhos, tudo. Nada contra ter filho, eu adoro criança. Foi uma opção que eu fiz na minha vida, entendeu? Então, aqui no Rio também eu já tinha tido contato com profissionais de outras áreas, né, que tinham feito essa opção profissional, feito essa opção pela sua carreira. Pela sua carreira. Né? Então, foi justamente isso que eu fiz, uma coisa que me ajudou bastante, me ajuda até hoje, né? Você tem os filhos pets, né? Pets. Isso, tem um filho também, tem alguns aqueles atletas, né, que a gente também considera como filho, né, que assim, sempre que a gente pode, a gente dá uma força também. Mas isso aí foi um diferencial muito grande, com certeza. Tá, então vamos entrar agora no momento que você descobriu o problema que você tinha, que é polimiocite, né? Exatamente. Fala o que aconteceu, explica mais sobre esse problema e como é que você está fazendo para superar isso aí. Acho que no ano de 2015, 2016, eu já estava na academia que eu estava hoje, né? Acho que eu já estava. E comecei a sentir uma fraqueza muito grande muscular, né? Eu me excedi bastante na parte do trabalho e esqueci um pouco do Rodrigo em si. Sim. De poder treinar só trabalhando muito, e não detectei essa mudança no meu corpo. Né? Depois tive que ir para São Paulo, fiz alguns exames, né? E lá foi detectado que eu estava com uma doença autoimune, né? Chamada polimiocite, que é uma fraqueza nos membros proximais. Sim. E lá, basicamente, paguei uma consulta muito cara para o médico particular e ele simplesmente me aposentou. Te aposentou? Sim, me aposentou porque ele falou que eu ia ter que mudar de profissão, que não tinha mais como. Eu cheguei lá, fui para São Paulo meio que às pressas, porque eu já não tinha mais força para escovar os dentes, vamos dizer. Entendeu? E ele falou que aquilo ia se estender no lance, na parte dos músculos da mandíbula, então mastigar ia ficar difícil. Eu ficava muito cansado, eu não conseguia subir no meu carro, não conseguia atender um celular, entendeu? Então eu fui às pressas para lá e ele falou que não tinha cura. Então aí eu comecei saí de lá muito chateado e mais uma vez aquele livro me ajudou, né, que tu te deu lá, aquele processo de autocura, né? Sim. E eu fui numa verdadeira jornada, né? O livro Você Pode Curar a Sua Vida, isso. Luiz L. Hay. Isso. Eu não sabia nem o que significava uma doença autoimune, né? E depois eu fui estudar a minha doença, fui entender a minha doença e, resumidamente falando, consegui reverter o quadro. Né? Como você conseguiu reverter o quadro? Eu fui para um local chamado, tem na Amazônia, né? Chamado Céu do Mapiá, um vilarejo. Sim. Lá eles faziam uso de um chá chamado ayahuasca. Claro. É o Santo Daime. Santo Daime. E lá eu percebi que, na verdade, o que estava doente existia uma confusão. A doença autoimune é você atacando o seu próprio corpo. É a sua defesa atacando você mesmo. Então, o que é isso? O seu exército está sem comando. Entendeu? E o meu exército ficava sem comando, a minha doença se proliferava porque eu tinha medo. Eu descobri que a fonte da minha doença era o medo. Medo. Então, quando eu detectei isso, né, assim que eu saí de lá, que eu voltei, eu já fui parando os remédios. Isso me ajudou muito,
né? Eu não tinha mais medo da próxima crise, quando ela acontecia tudo bem. E aí eu fui vendo que era uma crise que acontecia por semana, ela começou a acontecer de 2 meses, 6 meses, e hoje eu já tô mais de 4, 5, 6 anos sem ter. Tô lembrando agora da doença, até esqueço que eu tenho ela, entendeu? Tipo assim, consigo fazer tudo. Sou muito ativo nos meus treinos, me dedico bastante, né? Além das minhas aulas, tenho meus treinos. Sim. Então foi realmente assim uma vitória, uma vitória. Deixa eu entender, você considera o seu melhoramento quando você identifica que é o medo ou ao chá? Não, o Santo Daime, a ayahuasca, ela foi apenas um instrumento para eu ter essa clareza. Até quando eu tive essa clareza e quando eu já tinha estudado a doença autoimune, aí fez tudo, foi tipo assim, na hora que eu tava ali na minha meditação, eu descobri. Sim. Eu falei, descobri. Você descobriu o que Eu descobri. A minha doença se prolifera através do medo. Do medo. Exatamente. O medo de ir pro hospital, o medo de ficar acamado, o medo de morrer, o medo de forma geral, o medo de ficar inválido, tudo isso. E como é que você eliminou esse medo? Eu fui pro tudo ou nada. Eu não tinha mais pra onde ir. Medo, não tem medo. Eu queria voltar a trabalhar. Eu, tipo, assim, não sei se é uma vaidade, um ego, mas eu não queria deixar aquelas pessoas que falaram que eu não ia conseguir vencerem. Isso aí me deu... Isso te impulsionou. Me impulsionou bastante. O Céu do Mapear, você tem uma ideia. Você vai pra Boca do Acre, já são 4 horas para chegar. Chegando em Boca do Acre, você pega uma lancha, são mais 3 horas dentro do Rio Madeira, de uma lancha voadeira. Chega num local chamado de praia, você pega uma rabeta, para quem não sabe, é uma canoinha com uma hélice, que é um local muito raso, e aí eu entrava mais 3 horas para dentro da floresta amazônica. Apesar de ser de Manaus, eu nunca conheci, e vi de perto a dimensão, passei por árvores assim, que eu sentia até medo das árvores, de tão dentro da floresta que é. Entendeu? Então, quando eu voltei na canoa, já estava diferente. Já estava diferente. Já estava diferente. Eu estava ansioso para chegar e já não tinha mais esse receio, porque eu já tinha descoberto o que era. Deixa eu agora te fazer uma pergunta, é polêmica, já que você entrou nesse assunto, em relacionado ao Santo Daime. Sim, porque tem pessoas que relatam que após o uso do Santo Daime, que elas enlouqueceram e perderam o filho. Então, eu gostaria que você falasse sobre isso também. Sim, o Santo Daime não é para todas as pessoas. Na verdade, quando a gente fala Santo Daime, é na questão religiosa, entendeu? Porque, na verdade, é ayahuasca. Ayahuasca, né? Esse chá não é... bebida. Isso é a bebida, a junção de 2 cipós. Do cipó, folha e água. Sim. Entendeu? Você vai ter um trabalho para fazer o chá, né, com a água. A temperatura também do fogo é importante. E ali cada um utiliza da forma... dentro do contexto religioso, é Santo Daime, mas existem várias outras doutrinas que utilizam da ayahuasca. E já é comprovadamente, cientificamente, algumas pessoas não podem usar. Essas pessoas que tiveram esse resultado é porque não tinham conhecimento que tem uma tendência a ser esquizofrênico, algo desse tipo. Sim. Tirando isso, não existe mais restrição nenhuma. Não tem como te fazer mal. É importante falar isso. E aí as pessoas têm um preconceito porque falo que é uma droga, né? Mas na verdade não. É um instrumento que você faz uma verdadeira terapia. Você vê seus defeitos, você passa a ver situações do passado, ver soluções do seu problema, né? É algo que cada um deveria, caso tenha vontade, se aprofundar também. Você passa a se conhecer melhor. Sim. É isso que resumidamente falando aí. Você passa a se conhecer muito melhor. E eu vi qual era o meu problema. Na verdade, a minha doença era um medo de fracassar, um medo de não conseguir. Quando eu abdiquei, que na verdade é a fé. Eu era uma pessoa sem fé nessa questão. Entendeu? E então, a fé te resolveu. Com certeza. Só tocando nessa questão do Santo Daime, né? A gente não está fazendo apologia e nem está dizendo que deve se tomar. Mas você, como teve o teu resultado, o teu sucesso, está fazendo isso. Sim, olha. Está dizendo, deixa eu só concluir aqui. Então, é indicado que quando uma pessoa for, que ela precisa ter um suporte, né? Para saber se ela está preparada para aquilo, eu não sei. Mas eu acho que isso é importante também, porque pode ter pessoas que possam vir a usar isso e não estejam em condições, nem estejam preparadas. Exatamente. Tem um problema que não saibam e pode
despertar alguma coisa. Você tem que escolher bem o local que você tá com essa vontade. Não, o fato de você ter vontade não quer dizer que você pode tomar, fazer parte de uma sessão. Existe uma anamnese onde é perguntado, feito uma série de questionários. Você conhece ali, então essa é a forma adequada. Sim. Quando você respeita isso, aí não tem como dar errado, né? Então, e é importante também que cada um tem uma maneira de lidar. Sim. Isso deu certo comigo. Pode ser que contigo deixa completamente errado, né? Isso sempre teve muito claro. Comigo deu muito certo. E não é só o Santo Daime, né? Como eu falo, ele foi um instrumento, para eu descobrir o que realmente estava acontecendo comigo naquela época. Perfeito. Então já está esclarecido. Vamos seguir agora para o próxima questão relacionada ao mestre Rodrigo Saavedra, líder da Champions Fact Manaus. A minha pergunta é o seguinte, Saavedra. Você começou a introduzir aula todos os dias. Sim. Voltando para a área empresarial agora. Segunda a segunda. Fala sobre isso. Eu sempre tive isso na cabeça, né? Que eu ia trabalhar os 7 dias na semana, todo mundo com quem eu compartilhava falava que era uma loucura, que não dava. E eu tenho muito dessa personalidade quando a pessoa fala que não dá, entendeu? Aí eu realmente fico, poxa, eu tenho certeza que eu consigo. Eu sempre tive isso. Algumas vezes não deu realmente e outras vezes deram, mas eu sempre vou ali, sempre me esforço bastante para dar certo. Então eu vi essa brecha na minha cidade, vi também que o mundo estava passando por uma mudança, cada vez mais difícil alguém ficar 1 hora dentro de uma academia, cuidando do seu corpo, cuidando da sua saúde, devido à correria mesmo, né? A vida moderna nos leva ao sedentarismo. Sim. Né? Você tem um pão para comprar, a padaria fica a 800 metros, 1 quilômetro, tu pega o carro e vai, porque tu tem que voltar rápido. Então eu vi essa necessidade de ter esse espaço também, um horário de treino aos domingos. Sim. Né? Então, paralelo a isso, eu tirei, os horários são livres, né? Então, no começo, as pessoas que estavam comigo falaram que não ia dar ninguém, então começou a dar. Hoje, na verdade, tem um público e tem gente que paga diária na minha academia para treinar somente aos domingos, né? Então, e deu muito certo. Olha que legal, inclusive esse foi um dos temas que a gente teve ontem no nosso meeting, né? Da gente aumentar nossa carga horária, subindo para sábado e domingo também. Não foi isso? Porque é o desafio, porque o profissional ele sempre fica pensando, tipo, pô, mas domingo eu quero fazer isso, domingo eu tenho que fazer, sábado se eu tiver que, tiver um imprevisto, se tiver, eu já não tenho esse problema, porque eu falo trabalho, mas eu gosto muito de estar dentro da minha academia. Quando não tem aula na minha academia, eu tô dentro da minha academia, muito provavelmente. Eu fico muito mais tempo dentro da minha academia. Às vezes a minha esposa fica lá domingo à tarde. A Dani, mandar um abraço, um beijo. Um grande abraço. E eu fico dentro da minha academia, pratico muito, eu chamo isso de imersão, entendeu? Eu visualizo o que vai acontecer na semana. Os alunos que vão chegar. Fantástico. Então eu tô sempre praticando isso dentro do meu local. Já visualizo o que vai acontecer. Isso, dentro do local de trabalho. Isso parece loucura, eu nunca falei isso pra ninguém, mas às vezes eu durmo dentro da minha academia. Olha que bacana, o espírito ali, o isso. envolvimento Então, com o amor. A minha irmã disse que eu tenho um problema psicológico, né? Ela chama isso de hiperfoco. Hiperfoco. Eu realmente esqueço, às vezes a minha esposa fala, calma aí, vamos aqui vamos no restaurante, alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. Porque se deixar, eu gosto muito de trabalhar, de ficar no meu trabalho. Eu não tenho problema nenhum de trabalhar, ficar muitas horas, entendeu? Eu não tenho essa sobrecarga. Sim. Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito. Saavedra, vamos falar agora sobre a corrida, a famosa corrida que você faz pela madrugada. Mestre, sim, vamos falar dela, mas a gente acabou pulando um ponto que é muito importante, que eu aprendi contigo. Sim. Foi quando tu ficaste sem academia, a gente tinha aquela academia, e eu vivi todo aquele processo contigo, a gente buscando uma nova academia. Exatamente. E indo nos pontos. Duty, Copacabana. E eu vivi isso contigo, Viveu. né? A maneira como tu lidava, e um belo dia eu fiquei também sem academia, né? Um cara do ponto onde eu alugava essa primeira academia, falou que eu não ia... Muito bem lembrado, hein? Não poderia ficar. Né? E quando eu, comecei a ficar preocupado, falei, não, eu já vivi isso, eu sei como é que resolve. Eu, graças a Deus, estou com recurso para alugar, eu sei o que eu tenho que fazer. Então todo mundo achou que nessa hora eu fosse fracassar. Né? Então eu dei aula durante 2 meses de graça, né? Para os alunos que ficaram, eu tinha 100 e poucos alunos, eu acho, na época, ficaram 30 alunos. Esses 30 alunos não pagaram mais a mensalidade. Eu alugava uma quadra,
né, na minha cidade, e eles davam aula lá. Tomavam aula nessa quadra, né? Enquanto eu procurava outro ponto. Achei depois, e daí foi um sucesso total, entendeu? Depois que eu achei um novo ponto, os alunos todos voltaram, e também dentro disso eu já sabia que ia voltar, porque eu trabalho muito com o princípio do ritmo, né? O ritmo, se você está no momento bom, é só você ter paciência, continuar trabalhando, que logo vai ter a compensação, que é o momento bom, na mesma proporção do momento ruim. Então não tem agonia, não tem tristeza, não precisa se desesperar. Se está sofrendo agora, vai ter alegria. Se tem chuva, tem sol. Depois da noite vem o dia. Então eu trabalho muito nesse sentido. Então ficou tudo mais fácil para mim. Eu vi as pessoas do meu lado ali muito preocupadas, mas eu só continuei e deixei as coisas fluírem. E realmente vieram numa velocidade muito grande. Dali foi realmente o negócio deslanchou completamente. Você vê como é que é? Você passou um momento difícil, você já tinha convivido isso? Já tinha passado. Comigo. Isso. Isso te deu aquela bagagem e Sim. você, como filho, teve que passar também, né? Porque você viu na teoria, tava junto, mas não tava com a dor 100%. Sentiu um pouco da dor. Na verdade, eu não entendia como é que tu tá com esse cara. Eu lembro que tu falava, Saavedra, nós vamos ganhar o mundo. Vamos ter filiais, vai ter filial no exterior, a gente vai fazer campeão mundial. E eu olhava pra ele e pensava, cara, esse cara é louco, cara. Ele tá sem academia, ele tá com um jornal, uma mochila. Você lembra? Com o jornal na mão, olhando. Uma mochila, vendo os classificados, né? E ele tá falando de filial no mundo, ele não tem nem, ele tá treinando na praia. Como é que é isso? E aí eu fui relembrando tudo isso, né? Fui vendo depois o crescimento da Champions Fact, as coisas foram acontecendo. E eu sempre lembrei, quando eu fiquei sem academia, eu falei, não, eu já tenho esse know-how. Eu já passei por isso, tá de boa. Já passou. É só continuar. Olha que bacana. É só continuar. E isso é uma história, para quem tá vendo aqui o nosso episódio, que inspira muito, porque muitas pessoas estão passando por desafios nesse momento. Exatamente. E entram no desespero, né? Sim. Então, o recado que fica aqui, que o Saavedra passou, a gente tem que ter tranquilidade, tudo vai dar certo, tudo vai se encaixar. Sim. Tá acontecendo isso, tem um porquê. Às vezes, por exemplo, olha que interessante isso, você passou por isso, só que tu já estava lotado, não tinha mais espaço. Era para você sair dali para ir para um lugar maior. Isso. Mas como você ainda não tinha se movimentado, a energia, ou Papai do Céu, como acreditam, eu acredito em Papai do Céu, foi lá e empurrou. Então tu vai sair à força e para crescer. E aí você cresceu e depois foi crescendo e essa explosão que é hoje. Não Sim, é isso? Exatamente. Então, fala, conclui. Então, tipo assim, deixar essa mensagem aí para as pessoas, né? Eu também aprendi que, lendo um livro, aprendi, tem uma frase, né, um pensamento, Deus fez tudo para o benefício da criatura. Seja ela animal, vegetal e até mesmo a mineral. Tudo é para o seu benefício. Olha que entendeu? Espetacular. Então eu, dentro daquela dificuldade, daquele que era para estar um desespero, eu me tranquilizei muito. E sabia que as coisas eu ia reverter aquele quadro. Não ter problema. É muito bom você trazer isso de volta, porque é uma coisa que eu passei no meeting. A crença é treinamento, né? Então, quer dizer, você quando está perto de pessoas com a mentalidade próspera, para cima, por exemplo, eu tô aqui contigo. Você está passando essa energia para quem está vendo, quem está aqui no estúdio. Então, tá passando um desafio, ela pega, olha só, quer dizer, eu posso, é só um momento, já vai mudar. Então, esteja rodeado de pessoas que vão te jogar para cima, que acreditam no teu potencial, e isso é que faz a diferença. Sim, não é? Faz total diferença, com certeza. Então, seguindo aqui, Saavedra, me fala aqui, você ficou famoso também com essa questão da corrida na madrugada. Onde você vai, você faz. Aqui no Rio já fez, Sim. Fez lá em Montevidéu, Sim. na Tailândia, Sim. e você vai. Onde você parou, tem corrida na madrugada. Aí o lance, eu comecei a treinar, né, e fui achando também, quando eu fui parando com os remédios, fui mudando a minha alimentação, parei também 100% com álcool, né, eu tinha um hábito sempre de tomar, eu gostava muito de vodka, né, então sempre tinha esse hábito as coisas... Mas esse hábito da vodka era final de semana ou dia de semana também? Não, final de semana. Tá. Final de semana, mas é que eu fui ficando muito, assim, seletivo, né, eu fui mudando a minha alimentação e paralelo a isso eu fui vendo as minhas horas de sono para descansar foram diminuindo bastante, né, então eu comecei a acordar muito mais cedo e comecei a treinar. Eu sempre, eu quero... Deixa eu te interromper, quantas horas você dorme por dia? Para eu ficar muito bem, eu preciso de 3 horas e meia. 3 horas e meia. Isso, eu consigo também, às vezes, devido à correria,
3 horas, eu posso dividir essas 3 horas durante o dia também, caso eu tenha que fazer alguma coisa e não consiga me deitar, alguma coisa assim. Às vezes tem que deixar minha esposa em algum lugar, ou ir para algum evento, então não tenho tempo. Então, todos os dias, já tem 5 anos, eu tô sempre às 3h30 começando o meu treino na academia. 3h20 eu tô abrindo minha academia. 3h20 da manhã? Sim, isso causou um certo... As pessoas começaram a me chamar de maluco, entendeu? Hoje, muita gente na minha cidade já entende, já ficou uma coisa bem normal, na verdade. E a partir dali eu comecei treinamento, eu voltei a nadar também, fui campeão amazonense de natação, foi uma coisa que eu sempre tive vontade. E toda essa parte foi nos treinamentos da madrugada, né? Na madrugada, isso, ficou uma coisa bem, assim, uma característica minha. É uma coisa espiritual, né? Sim, bastante, porque nesse horário eu tenho soluções, eu trabalho muito a minha mente. Eu descobri que não é só trabalhar. Eu tenho que cuidar, você tem que cuidar de si. Quem trabalha com o corpo tem que estar muito atento ao que você coloca na boca, entendeu? E você tem que cuidar, você tem que malhar, você tem que correr, você tem que exercitar. Através do exercício que vem a saúde, sem dúvida nenhuma. Olha que legal a mensagem. É importante dizer também que eu não estou aconselhando as pessoas a fazerem isso. Entendeu? Cada pessoa tem o seu próprio relógio. Tem gente que precisa de 8 horas, tem gente que precisa dormir 10 horas. Isso não é sinônimo de preguiçoso nem nada. Cada um tem o seu time. Isso. Eu achei o meu. E realmente, quando eu durmo 6 horas, eu acordava muito preguiçoso. Era muito complicado começar o dia, essas coisas. Então, eu não tenho mais esse problema. Eu tenho o meu time e estou muito feliz com ele. Que legal, hein? Que bacana. Então, vamos seguir aqui, Saavedra. 22 anos você tem de casa. Exatamente. De Champions Factory. Faz um resumo rápido aí desses 22 anos. Cara, acompanhei todos os processos da Champions Factory, entendeu? Todo o início, as mudanças também na dinâmica da academia. A academia já foi direcionada somente para atleta, depois a academia começou a receber os alunos, depois os alunos também começaram a crescer na academia, começaram a dar aula. Eu peguei uma época que tu dava todos os horários, entendeu? Eu também ainda não tinha visto isso. Entendeu? Quando eu cheguei lá na Raimundo Correia, eu observei isso. Tu dava as aulas, vendia os uniformes, atendia o telefone e recebia as pessoas que chegavam. Então, eram múltiplas funções, eu ainda não tinha visto isso. Né? Então, acompanhei todas essas mudanças dentro da academia. E, na verdade, passou muito rápido, né? Passou muito rápido. Quando fala-se 22 anos, eu me assusto às vezes, mas eu admiro muito o que tu criaste, né? O resultado não só da academia, porque tu formou líderes, né? Líderes, não formou campeões só de eventos, formaram pessoas líderes que comandam as suas famílias com o que foi aprendido dentro da Champions Factory, né? Eu estudei até o 8º período, mas eu falo que eu fiz uma faculdade dentro da Champions Factory. Qual o valor disso? Como é que pode mensurar? Não tem valor. Entendeu? Tipo, não tem como você mensurar isso. É um aprendizado muito grande. Então foram 22, está sendo ainda um aprendizado muito. A gente acabou de participar do Meet. Né? Isso eu vou te perguntar já já. Isso, aprendi muito, né, durante o Meet. E isso é bom, porque a gente está sempre sendo rodeado pelo nosso ego, né, nossa vaidade. A gente acha que já sabe tudo. Tem essa questão também, agora é um mestre, né? Você já não tem mais nada. E, cara, na verdade, você é um eterno aprendiz, né? Um eterno aprendiz. Então, eu sempre tento me colocar nessa posição, né? De estar sempre aprendendo. Então, eu vou continuar aprendendo dentro da Champions Factory, né? Que legal. E eu continuo aprendendo todos os dias. Eu acho que é a felicidade que a gente tem no desenvolvimento. É por isso que a gente jamais para. A gente está sempre criando, inovando, indo para frente, não é isso? Exatamente. Imaginou que a gente há 20 e poucos anos atrás a gente já está aqui agora falando de tudo, tá tudo aqui no programa, esse estúdio maravilhoso aqui. Não, assim a gente imagina, mas não consegue ir tanto assim a fundo, né? Sim, exatamente. E essa vai ser a tendência para frente, né? Sim. O podcast Champions Factory vai seguir fortemente, até de forma internacional também, na Europa, onde a gente for. Sim. Mas voltando agora aqui, Saavedra, o meeting, aconteceu ontem o meeting, queria que você falasse aqui para as pessoas que estão em casa, que estão assistindo, qual a importância que tem o meeting junto aos líderes, os professores que vão estar fazendo a gestão, cuidando dos alunos. Cara, olha, tem vários pontos aí, né? Primeiro, o professor, ele realmente precisa disso. Numa época do ano, ele se dedicar a ter um amparo, né? Uma coisa que organize, que faça uma reciclagem. É importante isso. Então, o meeting, ele vem para preencher isso aí. E foi uma ideia maravilhosa, cara.
uma ideia maravilhosa, porque nos ajuda muito, né? Tenho certeza, todos os professores aí, quando eles saem do Meet, eles voltam para suas academias, o cérebro chega, a mente, né, te dá uma amplia. Você volta com ideias, ajustes são feitos dentro da sua academia, né? Você vem com uma confiança muito grande, né? Uma autoconfiança muito grande. Não que nós não tenhamos, nós temos uma autoconfiança, mas as coisas voltam muito mais reforçadas, né? Então, é um diferencial. Não lembro, pelo menos não sei, outras escolas de Muay Thai que tenha esse tipo de serviço, né? Então, assim, eu só vejo crescimento nesse ponto, né? Sempre o Meet vem com novidades, né? Como essa que a gente está aqui agora. Então, pô, tu tá num local que tá sempre te apresentando novidades, sempre te apresentando perspectiva de crescimento, prosperidade. Isso é uma palavra que tem muito forte dentro da nossa equipe, né? A prosperidade, prosperar, né? Então, isso vai fazendo que a pessoa queira cada vez mais participar disso. Eu quero fazer parte disso, entendeu? E eu acho que essas são as principais. Fora o impacto hoje em dia com o crescimento da rede social, né? Isso aí gera um impacto muito grande, é um diferencial muito grande, né? Nos coloca num outro patamar como equipe, né? Literalmente falando. É verdade, Saavedra. É muito bom você falar, você com esse know-how que você tem, com esse expertise do sucesso que você está tendo em Manaus, que a gente vai falar sobre isso, da importância do Meet. Mas não só acaba, né? A gente, além do podcast agora que daqui para frente terá, vamos ter a Champions Fact Experience, né? O momento do reconhecimento dos professores, dos mestres, dos líderes, seminário que você vai estar à frente puxando, um dos treinadores que vai estar puxando o seminário. O que você acha aí da nossa festa, que vem completa, vem até com churrasco? Cara, de suma importância, porque uma das características também da Champions Factory, eu vi a possibilidade de ter uma carreira dentro da Champions Factory, né? Comecei como aluno, professor, e ano passado a gente recebeu a graduação de mestre dentro de uma festa, né? Na festa de graduação, foi uma festa maravilhosa. Então, quem viu aquilo, falou, pô, eu quero estar um dia sendo homenageado, receber essa graduação dessa forma. Então, o aluno, o professor, ele cria também toda uma expectativa, né? Quem é Kroang preta, mais para falando, faixa preta, que a gente chama de Kroang, né? A nossa graduação, ele cria uma expectativa, né? Ele falou, pô, daqui a tantos anos eu vou poder chegar, vou poder fazer parte dessa festa, eu vou poder estar lá na frente, né? Então, todo esse conjunto que tu montaste, né? O meeting, festa, reconhecimento dos professores, seminário, isso agrega muito, né? Tanto que é um sucesso, né? Da outra vez a gente teve que acabar a festa, porque o pessoal não queria sair, né? Não queria ir embora. Não queria ir embora. Então, acho que não tem muito assim, tipo... É uma história de sucesso. É uma história de sucesso. E eu te pergunto agora, invertendo aqui o quadro, quais são as novidades que vem? Porque, pô, agora, tipo... Ninguém tá fazendo isso que tá fazendo. Quais são as novidades? Pode falar ou não? Olha, a gente tem tanta novidade nessa Vedra. A gente já tem as inovações. Sim. Que a gente vai entrar a fundo no nosso aplicativo. Como é que tu tem essas ideias? Olha, é estudando, né? A gente sabe que não pode parar. A gente sabe dentro da teoria de Champions Fact, quando você está na linha, você está descendo. Então, a gente sabe que tem que subir. Então, uma das formas que eu faço é me conectar ao Papai do Céu, pedir ali a inspiração, que ele me dê a sabedoria para os próximos passos, que a gente possa fazer algo que vai impactar vidas. Porque eu sei que no espiritual você tem que ajudar pessoas. E quando você pede isso para o nosso espírito espiritual, que é Papai do Céu, a minha conexão, ele te abre em alguns momentos um caminho, faz isso, esse caminho. E quando eu sinto aquilo, eu sei que é um caminho para se fazer. Então a minha conexão, a minha abertura vem junto a essa conexão espiritual, onde abre as portas para tudo que a gente vai fazer. Então agora a gente tem essa inovação que vai ser forte dentro do nosso aplicativo, e daqui para frente a gente vai focar em tecnologia, porque o mundo é tecnológico. Então a Champions Fact vai estar linkada isso junto com você, com todos os líderes, porque só Deus sabe o nosso caminho. E o principal, a gente tem que impactar vidas nessa vida, ajudar pessoas, que é em cima disso que a gente vai crescer. Ajude vidas, melhore a condição das pessoas, que você consegue crescer. E essa transição também da Champions Factory, tipo, de uma academia de luta para uma academia também onde tem a parte empresarial muito forte, faz toda a diferença. Nos obriga também a estudar o mundo empresarial, entendeu?
para tu ter um diferencial. Então eu tô gostando muito dessa fase que já vem aí de 3, 4, 5 anos para cá, realmente deu um boom empresarial, né? Tanto que nós nos distanciamos bastante das demais academias, estão focadas ainda só na parte da luta, de fazer lutadores. A gente recebe famílias, recebe um público tão diversificado, né? Tu viu lá no último exame, foi graduado a preto, um cara de 66 anos, olha, né? Só. 66 anos, e ele jamais ficaria numa academia onde é focado. Se eu quisesse transformar ele no lutador, se fosse uma academia que ainda está presa aos anos 90, né? Então houve essa mudança de mentalidade dentro da academia. É só a gente ver o nosso slogan, né? Qualidade de vida, saúde e bem-estar. Isso aí é fundamental. Todo mundo está atrás disso hoje. Isso é um produto que vale muito. Muito. Entendeu? Quem oferece isso é a mina de ouro. É a mina de ouro. Então eu queria tocar nesse assunto. Então você falasse um pouco mais dos formados que você tem formado e o que essas pessoas fazem, a idade delas. Tá? Mas antes disso eu vou pedir, Thiago, você pode chamar o Marlon, por favor? Chamar o Marlon. Pedir para o Marlon ele fazer um take pra gente ao vivo. Ok. Para você não tem problema, você toca lá a hora da luta, então fazer ao vivo é mole para você. Marlon, pode chegar aqui. Mete aqui um ao vivo pra gente aqui no Instagram, para o pessoal poder ver, né? E aí voltando aqui, me fala aqui, Saavedra, por exemplo, cases diferenciados que tem lá em Manaus, com pessoas com mais idade se formando professor. Sim. Com esse nosso slogan, né? Eu fui cada vez mais estudando, me aprofundando nisso, né? E a cada ano eu fui melhorando, né? O formato da academia, que público eu queria atingir, né? Porque eu sempre percebi que outras pessoas buscavam a arte marcial, sim, mas chegava num ponto que elas saíam. Por quê? Porque era voltada só para a luta, né? Voltar para ser lutador. E a gente começou a formar indivíduos, começou a formar profissionais com uma outra mentalidade. Então, um outro público começou a chegar na academia, né? Pessoas que são bem mais experientes, e mais idade, né? E começaram a se treinar, começaram a se aprofundar também dentro das graduações, e a gente foi formando pessoas como o Davi Carramanho, que até onde o Davi tem quantos anos? O Davi Carramanho, né, que é um grande amigo nosso, até onde eu sei, ele foi ao Croan Preta, quanto mais idade. Ele tá com 65 anos agora. A gente teve um em Copacabana, que é o Dani. Olha só que outro case. 70 anos, formou grau preta ano passado. Então bateu o recorde do Davi Carramanho. Bateu o recorde do Davi Carramanho. Que é coisa que é bom. Que é bom porque motiva outras pessoas. Agora, olha que interessante, Saavedra. Isso era impossível nos anos 90. Impossível. Quer dizer, olha como é que o público que hoje que está fazendo com a gente na Champions Fact vê como é que a mentalidade é diferente, sim, né? Qualidade de vida, bem-estar, network. Porque essas pessoas dessa idade treinando aqui, se sentindo mais vivas. Sim. Né? Então isso é um dos casos. Você tem outros casos lá interessantes para falar. Sim. Tem pessoas que nunca se imaginaram, né? Sendo faixa preta, Croan. Tem a minha professora também, chamada Mariana, é uma médica, né? Ela já é uma médica cuida muito do corpo dela, mas hoje ela é professora da minha academia, está responsável pela turma Kids, e ela é muito feliz. Então, acabou que a gente trouxe um outro pessoas. O Davi Carramanho também, por exemplo, é um promotor, né? A Mariana é uma médica também, ambos muito conceituados. Tem o Grau Preto lá que é juiz. Tem o Roger também, que é o juiz. Foi pra Tailândia com a gente. Exatamente. A academia, na verdade, eu não pergunto muito a profissão das pessoas, mas essas pessoas, já passei desembargadores, né? Tem outras profissões também que frequentam a nossa academia, que são alunos e até professores da nossa academia. Então, esse slogan, qualidade de vida, saúde e bem-estar, acabou que atraiu gente de diversas formas que antes elas não iam ter espaço dentro da academia, de uma academia de arte marcial. Elas entravam, mas logo depois saíam, porque iam se machucar, uma série de coisas. Tá focada ali só em lutar, eu nunca vou lutar, eu acho que pra mim já deu. E dentro da academia ela vê um crescimento. Ela vê que ela tá evoluindo. Até um dia que ela mesma, já tendo uma outra profissão consolidada, quer um dia dar aula dentro da academia. Ela faz o caminho inverso, Faz o caminho inverso. Enquanto a gente fez o caminho lá de trás. Exatamente. Já consolidada na vida, né? Começa a ver, eu quero dar aula, eu quero participar disso. Né? Não tá nem interessada em salário, nada. Ela quer fazer parte daquilo ali, quer estar dentro. Fazer parte desse grupo. Exatamente, do grupo. Esse grupo exclusivo
onde ela se sente bem junto com o bem-estar, né? Sem dúvida nenhuma. Então, esse é um diferencial muito grande da Champions Factory. Nós atraímos um público muito diverso. E isso acontece por causa da nossa metodologia, entendeu? Nossa metodologia é totalmente diferenciada por diversos fatores, né? Uniforme, o aluno tem possibilidade de se exercitar sem se machucar, entendeu? Entrar em forma. Isso é importante hoje, né? Que a gente, numa época de Muay Thai, todo mundo se machucava só pra luta, sparring, aquela coisa. Pesado antes de chegar na academia. Exatamente. Não tem. Hoje em dia, graças a Deus, a Champions Factory em Manaus tem pessoas que... É um network, tem pessoas que fecham o negócio dentro da academia. Dentro da academia, né? Então, eles estão sempre se encontrando, então isso fortaleceu muito, né? Sim. Então, esse aí é uma fórmula de sucesso. Eu tô muito feliz aí com o que está acontecendo hoje na nossa academia. Saavedra, vamos pular agora para a expansão, tá? Hoje você vive um momento de sucesso total dentro da academia, com um número grande de alunos, né? Um ticket muito positivo, né? Por exemplo, quanto que hoje está a tua mensalidade para treinar Muay Thai Champions Factory na tua academia? A mensalidade da academia? A mensalidade. O aluno paga por mês X. Quanto que é? O investimento para fazer parte da Champions Factory em Manaus, a mensalidade está R$500. R$500. Isso. Tem o nosso plano também, que custa R$350, que é o nosso carro-chefe, o nosso plano anual. Plano anual. Isso, que é grande parte da academia. Geralmente, quem paga essa mensalidade é quem está de passagem pela cidade. Sim. Né? O nosso grande carro-chefe é o plano anual. Plano anual. E nosso crédito recorrente também, que foi um diferencial muito grande, que eu posso dar essa mensagem? Claro, deve. Você que a gente trabalha com você que está montando a sua academia, você que está aí no mundo da arte marcial, se você viver única e exclusivamente de mensalidade, o teu negócio não vai para frente. Você tem que implementar um sistema, uma catraca, fazer esse investimento e implementar o crédito recorrente. Somente através do crédito recorrente, com os planos, é que você vai ter uma segurança para você trabalhar. Exatamente. Fora isso, é muito complicado fazer qualquer tipo de investimento dentro da academia. Entendeu? Com os planos você passa a ter uma certeza, um orçamento ali, sabendo aonde você pode e onde você não pode fazer o crescimento da sua academia. Então, esse foi um grande diferencial. Foi quando a gente implementou o sistema, colocou uma catraca e ali as coisas se deslancharam, né? Exatamente, você colocou bem, né? Então, dentro das unidades da Champions Factory, como a sua, a gente tem esse plano recorrente que faz toda a diferença, mas não só isso, um sistema em parceria com uma grande empresa, onde esse sistema, vou até dar a dica aqui, você quer aqui, ó. A Evo, né? Tá aqui, ó, a Evo, tá aqui, ó. Tá vendo? Te dá um suporte. Vou botar o boné agora aqui, a Evo tem que dar vai ter que fazer uma graça pra gente aqui, tá? Porque não teve nada não, foi no 0800, mas na amizade, na parceria, porque o sistema faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É uma secretária. Você já tem uma secretária, mas com o sistema ela tem mais de 21 disparos para o aluno. A gente traz essa preocupação com o aluno. Quando o aluno deixa de treinar por 2, 3 dias, a gente já tem que ligar. Então isso faz toda a diferença. A gente tem essa preocupação. Não é isso, Saavedra? Agora, seguindo para a parte de expansão. Por exemplo, você está muito bem financeiramente, é um cara consolidado dentro do negócio, como um mestre dentro da arte marcial, como empresário. Como é que você vê os próximos 5 anos da Champions Factory Manaus? O que você enxerga? Olha, eu vou expandir para outros bairros da minha cidade, tentar pegar públicos diferenciados, né? Não diferenciados no sentido que não estão conseguindo chegar até a minha academia, devido, como a gente falou no início, da vida moderna, correria, né? Então, a Champions Factory Manaus, ela está expandindo nesse ponto. Provavelmente aí estamos indo para Ponta Negra, que é um bairro mais afastado, então logo estaremos chegando nesse bar. E também a expansão, ela ficou uma coisa quase que obrigatória, porque com o crescimento, né, a gente está formando outros Kruangs pretas, e eu quero que esses pretas, né, quero que meus alunos também comecem nesse processo, que eles possam experimentar o que eu estou experimentando, que é viver da nossa profissão. Uma oportunidade. Exatamente. Para começar uma vida. Eu estou formando profissionais assim que vão chegar a criar um impacto muito grande dentro do mercado, né? Porque o que eu passei aqui, né? Com a minha vivência aqui, então eu fui formando profissionais desde a primeira graduação, né? Até chegar na preta, e em 2024 a gente já vai direcionar esses professores para essas novas unidades. Isso aí já é uma coisa com certeza que vai acontecer. Então a expansão vai nesse sentido também, né? Eu faço um trabalho também de aula particular, né? Eu atendo residências, né? E como
já tô ficando numa certa idade, tempo pro garotada que tá chegando aí já com todo o sangue, a gente vai oferecer um sistema de aula a particular. Enquanto eu tô num canto, o meu professor tá no outro, o meu professor tá no outro. Então, isso é um outro produto que a gente trabalha. Então, é um produto de personal. Exatamente, e dentro dessa linha de personal, nós temos alguns segmentos, que é o 29 Minutes, que é um treino de 29 minutos, temos de 1 hora. Exatamente. Quer dizer, a gente tem alguns produtos dentro dessa área. Minhas aulas particulares são nesse sentido também, são 30 minutos. E ensino também meus professores a dar aula, a como aproveitar esse tempo, né? E tu dá lá também na Holanda, foi tu que me ensinou, né? O aluno sai completamente satisfeito. Completamente, porque em todos os sentidos. Nem todo mundo tem tempo, mas o tempo é dinheiro, Exatamente. 1 hora, então ele consegue ter o resultado dentro desse tempo, né? Então, na prática, a gente vê o resultado. Então, deu muito certo em Manaus, então a gente está expandindo também nesse ponto. Até agora, só eu que estou trabalhando nesse ponto, mas com a chegada de novos pretos, eles também vão nesse sentido. Bom, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta para você relacionado à parte que você falou de expandir a academia. Então, tem 2 linhagens para você fazer. Uma, você botando seus alunos para ter suas próprias unidades, ou você, como um empresário, você está coordenando, colocando essas pessoas para dar aula, ter a oportunidade de ganhar experiência assim como eu fiz com você, e você está à frente como empresário. Qual é a linha que você vai seguir? Olha, essas pessoas que eu vou colocar em outras unidades, elas já estão dando aula dentro da minha academia, né? E talvez para elas sejam novidades, mas eu estou botando elas no estágio, entendeu? Como eu fiz, Sim. Como eu participei aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Então, como elas chegarem realmente no mercado, quando a gente colocar eles nas unidades, o sucesso vai ser estrondoso, não tenho dúvida. Mas eu tô com a minha academia e eu quero dar um direcionamento na vida deles. Entendeu? Eu quero que eles vivam o que eu vivi, que é viver da profissão. Então, respondendo a tua pergunta, eles vão ter a própria academia deles. É como aqueles filhos que saem de casa. Sim. Entendeu? E vão montar o seu próprio negócio. Eu vou estar sempre ali assessorando, talvez seja sócio de algumas junto com eles, aqueles que eu vejo que precisa minha presença ali, né? Que não está 100%, mas já está querendo ter o seu próprio negócio. E depois eu vou ser muito feliz vendo o sucesso deles. Eu não tenho dúvida disso. Sensacional. Saavedra, foi muito bom o nosso bate-papo. A gente está chegando no final do nosso bate-papo. Então, antes disso, vou te dar a palavra ainda, claro. Mas quero te dar aqui um kit da Champions Factory, por favor. Pega, mostra aí o que tem. Sacolinha também, todo diferencial, hein? É isso aí. Todo diferencial. A blusa top diferente. Olha, você já tá cheio de blusa, hein? Mostra pra aqui. Na hora da luta você ganhou, agora tá ganhando outra. Mostra aí que bonito. Tem muito também bom. A garrafinha. Garrafinha para quem adesivo. Corre, faz total diferença para quem treina também. Ter a sua garrafinha personalizada. Isso é um dos receita do sucesso também, né? A Champions Factory tem vários produtos, né, com a marca personalizada, né? Temos a nossa luva, a nossa caneleira. A Champions Factory é um verdadeiro universo à parte, né? Exatamente. E é muito diferenciado isso. E é por isso que a gente tem focado bastante, né, Saavedra, na questão do empresariamento. A gente está seguindo agora para as franquias. Então, aqui, te parabenizar a tua placa Champions Factory Manaus pelo grande trabalho que você está fazendo. Valeu. É um prazer para a gente. Essa medalha de honra da Champions Factory, você está recebendo aqui de minhas mãos. Peço que coloque já. Tá parabenizando colocada. Pelo teu trabalho. Vai colocar na galeria lá. Sem dúvida. Enquadra, né? Dá uma enquadrada nela, que vai ficar muito bonita. Sem dúvida. E aí, para finalizar, eu quero microfone aberto. Deixa as palavras aqui. Pô, Messi, te agradecer. Não só aqui essa oportunidade, né? De estar contando a nossa história. Te agradecer por tudo, por todos os ensinamentos durante todo esse tempo, né? Já participei de muitas reuniões contigo e, sempre saí, assim, muito feliz com o aprendizado que eu estava tendo nas reuniões, tanto por telefone como presencial, como tu faz, tá sempre presente ali, né? Isso é de suma importância. Então, realmente te agradecer, te parabenizar por ter criado essa rede, né? Que começou apenas contigo, dando todas as aulas. E hoje já temos aí várias filiais espalhadas pelo Brasil. Com certeza vão ter mais franquias espalhadas, porque é uma fórmula de sucesso muito grande. E é uma fórmula de sucesso que não é um achismo, né? Você viveu o processo. Isso faz toda a diferença.
Não adianta você ser muito bom empresário, já ter lido muitos livros, mas se você não viver o processo, não é a mesma coisa. Então, na Champions Factory a gente observa bastante isso. Então, é uma receita de sucesso que não tem como dar errado. Eu sou a prova disso, como você falou no início. Eu estou, graças a Deus, muito feliz com a minha vida, não me falta nada. E é isso, somente agradecer e parabenizar também, mandar mensagem aí para todos os alunos, todas as pessoas que estão dentro da Champions Factory Manaus e da Champions Factory Brasil. Somos diferenciados e às vezes isso até irrita as pessoas um pouco, mas faz parte. Quando a pessoa cresce, todo crescimento incomoda as pessoas, mas seguimos em frente. E mandar um grande abraço aí para todos os alunos, vocês moram todos no meu coração. Para minha esposa também, Daniele de Paula, que está sempre do meu lado, me dando ideias. Primeira dama, Dani. Isso, com certeza. Então, fechou. Estamos finalizando. Obrigado, Saavedra. 5º episódio, podcast Champions Factory. E eu te vejo no nosso próximo episódio. Até lá. Rush!